Bom, pessoal, estou mandando esta aula extra para vocês, que esta aula vai tratar sobre funções polinomiais do primeiro grau. E a intenção, pessoal, desta aula é nós fazermos análises gráficas que envolvam as funções, né, polinomiais do primeiro grau. Então esse é o nosso descritor 21, certo? E já vamos aqui começando pelas definições, certo? E os conceitos iniciais. Que uma função polinomial é toda função, pessoal, que ela está escrita nessa forma aqui, ó, ax mais o b. Isso é a forma, né, que a gente escreve uma função polinomial do primeiro grau. Outra coisa, que o meu a ele tem que ser diferente de zero. Essa restrição aqui é para que vocês, né, possam entender que o a ele pode ter, né, qualquer valor menos o valor de zero, porque aí você não vai ter, né, uma função do primeiro grau se o a ele for igual a zero. E essa função, pessoal, o conceito dela, assim, propriamente, vai mostrar para vocês, né, que vai ter situações onde vai ser dado uma parte fixa e outra parte que ela vai variar de forma, né, diretamente proporcional a essa grandeza. Então aqui nós temos alguns exemplos que vai clarear, né, isso que eu estou falando para vocês. No primeiro exemplo, pessoal, tenho que em um táxi cobra-se R$ 4,00 pela bandeirada e mais R$ 2,50 por quilômetro rodado. Então, o que é isso? R$ 4,00, né, a parte que ela é fixa, né? Característica de uma equação do primeiro grau, né? E esse valor aqui que vai ser cobrado vai ser, pessoal, proporcional ao uso, né, o que você vai utilizar. Se você for utilizar menos, ou seja, você for para uma distância perto, você vai pagar menos. Agora, se você for em uma distância bem longa, né, que vai gastar mais quilômetro, aí você vai pagar mais, certo? Aqui onde tem esse outro exemplo, o salário de um vendedor é composto por R$ 500, mais 3% de comissão sobre tudo que ele vender. Aqui nós temos, né, que R$ 500 vai ser a parte que vai ser fixa, né? Nós vamos ter essa estrutura numa equação. E aqui, esse valor de 3% vai ser proporcional ao que ele vai produzir. Ou seja, se ele produzir muito, ou seja, se ele vender muito, ele vai ter esse valor, né, vai receber um valor maior, né, do que esse valor aqui, que é o valor do salário dele. Se ele produzir menos, ele vai receber bem menos, pessoal, com relação ao salário que ele ganha. Então é isso, né, que vai ser proporcional ao valor que nós estamos explicando para vocês. Aqui nós temos também, pessoal, exemplos que não tem uma contextualização, onde nós temos aqui, pessoal, que a função do primeiro grau f de x igual a x mais b. Também nós podemos dizer, pessoal, que essa função seria y igual a ax mais b. Pode ser assim, dessa forma. Nós temos o valor de a, pessoal, que ele vai estar sempre acompanhado desse valor de x, né? Mas esse valor de a aqui vai ser chamado de coeficiente angular. E esse meu termo independente, que é o que está sendo representado aqui por b, vai ser o meu coeficiente linear. Então, quando nós formos, né, fazer essa identificação, nessa função, por exemplo, f de x igual a 2x mais 3, é fácil identificar o coeficiente angular, porque está próximo do valor da variável x, né? E também é fácil encontrar o coeficiente linear, porque ele é um valor que é independente, pessoal, não depende de variável nenhuma.
Então aqui eu tenho, ó, 2x mais 3 está próximo aqui de x, né? É o meu coeficiente angular, que é o A. Valor independente, o 3 é o B, né? Nessa outra função, x menos 4. Quem está próximo da variável aqui, x, é o A, né? Então ele vai ser 1. O valor independente é o menos 4, então ele vai corresponder ao valor de B. Nessa outra função, f de x igual a 2 menos o x. Você vê aqui uma estrutura diferente, né, que está sendo, né, dado da equação, né? Mas você vê, pessoal, que a lógica é a mesma. Está próximo de x aqui é o meu A, que é o menos 1. O valor independente aqui vai ser o valor do meu B, que é o 2. Nessa outra função aqui, pessoal, pode surgir função dessa forma. Eu tenho 3x. Você vê que tem um valor aqui que está próximo da variável, né? É o meu valor de A. Mas você procura aqui, pessoal, não tem o valor de B. Mas como a minha equação, pessoal, é composta pela forma ax mais b, você vê que obrigatoriamente vai ser necessário você colocar o b. Mas não tem o b, professor. Aí você subtende, né, se não tiver esse b, que ele vai ser igual a 0, tá bom? Então vamos aqui. Nessas observações aqui, pessoal, nós temos o quê? Que o meu A, ele vai ser o meu coeficiente angular, né? Falamos agora há pouco. E aqui o meu B, ele vai ser chamado de coeficiente linear. Então eu tenho a minha função, onde ela é f de x igual a x mais b. É a forma da equação do primeiro grau. Onde o meu A vai ser chamado de coeficiente angular. E o meu B vai ser chamado de coeficiente linear. Certo? Então, toda vez que se falar de B, está se falando de uma função que é linear, certo? Quando se falar de A, nós temos uma função que vai ser angular. Legal? Outra coisa, pessoal, o meu coeficiente angular, ele vai ter uma fórmula, né, que nós iremos calcular ele. Daqui a pouco nós vamos estar apresentando para vocês. Agora, o que vai ser o meu coeficiente linear? Ele vai ser, né, um ponto lá no gráfico em que vai ser cortado, né, lá no meu eixo x, y. Ok? Então, esse ponto lá vai passar lá, né, a reta no gráfico. Então, essa reta ela vai passar pelo ponto y, né, e vai cortar esse ponto lá no eixo y. Então, isso é que nós vamos chamar ele de coeficiente linear. Outra coisa, pessoal, o meu coeficiente angular ela vai ser a inclinação dessa reta no gráfico. Ou seja, a posição, a forma de como ela vai se comportar no gráfico. Então, o meu A, né, se ele for maior do que zero, nós temos que o meu A vai ser chamado de função crescente, né? Se o meu A for menor do que zero, nós temos que ele vai ser chamado de função decrescente. Mas o que é isso, professor? Crescente, decrescente? Como é que eu identifico isso? O meu A sendo maior do que zero, o meu A vai ser positivo. Então ele vai ser chamado de crescente. O meu A sendo menor do que zero, ele vai ser um valor negativo. Então ele vai ser chamado de função decrescente. Agora aqui, a função f de x igual a x, ela é chamada de função identidade. Então, pessoal, vai ter função, por exemplo, que eu vou ter aqui, y igual a x, por exemplo. É como se fosse aqui, ó, 5 igual a 5, 8 igual a 8, 7 igual a 7. Então, a esse tipo de função, onde o meu y e o x ele tem os valores iguais, nós vamos chamar, né, essa função de identidade. Então aqui nós já vamos passar, né, para as questões. Na primeira questão, pessoal, tem aqui, observe o gráfico de uma função polinomial do primeiro grau. Tá aqui, ela vai ter esse formato, certo? Onde nós vamos ter aqui uma reta que vai estar cortando aqui, né, no meu plano, né, nas minhas regiões, quadrantes, né, nós aprendemos isso aí. E aqui a questão quer saber qual é a lei de formação dessa função. Beleza, pessoal.
quando essa reta aqui ela está nessa disposição, nessa inclinação, ela vai passando, cortando alguns pontos, né, pessoal? Aqui ela vai cortar, por exemplo, pontos que estejam na reta X e ela também vai cortar pontos que estejam na reta Y. Aqui você vê, pessoal, que ela passou aqui, cortou bem que esse ponto, 2, né? Então, esse ponto aqui, ela está na reta X. Então, esse é o valor, pessoal, né, do ponto que foi cortado no X. Então, esse ponto vai ser o menos 2. Então, quando o meu X aqui for menos 2, o meu Y aqui vai ser 0. Tá bom? E aqui onde ele cortou nesse ponto aqui, você vê que essa reta aqui, né, ela corresponde ao Y. Então, ele cortou bem aqui no ponto 4. Então, meu X vai ser aqui embaixo, vai ser o 0. Então, eu vou ter aqui nesse ponto 0 e 4. Tá bom? Por quê? Porque, pessoal, o coeficiente angular ele vai precisar de 2 pontos, certo? Porque eu tenho uma fórmula para calcular o coeficiente angular e essa fórmula vai pegar os 2 pontos, certo? Desta reta. Então, nós vamos aqui colocar do lado, aqui, ó, os pontos que nós localizamos, que é o menos 2 e o 0, e o 0 e o 4. Sempre, pessoal, o primeiro valor aqui vai corresponder ao valor de x, o segundo valor vai corresponder ao valor de y. Aqui o primeiro valor correspondendo ao valor de x, o segundo valor correspondendo ao valor de y. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó, o menos 2. Eu vou chamar ele de x1, já que eu tenho outro x aqui no outro ponto, certo? O 0 vou chamar de y1, já que eu tenho outro y aqui no outro ponto. Esse ponto aqui eu vou chamar ele de x2, porque eu já tenho x1 aqui. E esse outro ponto eu vou chamar de y2, porque eu já tenho y1 aqui. Para que isso, professor? Porque nós vamos estar colocando eles numa fórmula, que é a fórmula, né, para calcular o coeficiente angular. Então vai ser isso aqui, essa fórmula. y2 menos o y1 vai ser dividido por x2 menos o x1. Essa é a forma para calcular o coeficiente angular. Substituindo, pessoal, os valores, né, que eu coloquei aqui, na intenção de vocês entenderem que vocês vão tá fazendo essa substituição. Ó, quem é meu y2? Tá bem aqui, ó, 4. Quem é o meu aí menos? Quem é meu y1? Você vem para cá ver que é o 0. Certo? Então isso vai dar 4, né? 4 menos 0 dá 4. Então isso vai ser dividido, né, por x2. Quem é meu x2? Tá aqui, ó, 0 menos o meu x1. Quem é meu x1? Você vem para cá, é o menos 2. Então, como está negativo, eu tenho um sinal negativo aqui, eu associo ele entre parênteses, ó. Então, agora eu vou somar isso aqui, ó, 0 menos menos 2. Como está negativo aqui, pessoal, e aqui está associado, eu vou fazer jogo de sinal, ó. 0, aí menos por menos dá mais. Então, 0 mais 2, que dá 2. Como aqui é uma fração, vou dividir esses valores aqui. 4 dividido para 2 dá 2. Então, esse 2 que eu encontrei é o meu coeficiente angular. Tá certo, pessoal? Depois que vocês encontram o coeficiente angular, você coloca a fórmula da equação do primeiro grau, que é ax mais o b, foi apresentado lá no início, né? E aqui você substitui o valor que você encontrou do coeficiente angular, que é o valor de A. Então, quem é meu A? É 2. Sempre, pessoal, o X vai estar acompanhando esse valor. Então, conserva o X aqui. Mas, agora o que eu preciso fazer? Encontrar o valor do coeficiente B. O que é que eu disse anteriormente? Que esse valor ele vai estar, né, sendo cortado pela reta lá no eixo do Y. Então, você vai vir aqui, ó, como aqui é Y, você vê que não tem nenhum valor sendo cortado aqui nessa reta aqui e aqui embaixo, né? Mas se você for aqui em cima, onde tem aqui a reta Y, você vê que teve um valor aqui que está sendo cortado aqui, ó. Então, esse valor que está sendo cortado aqui na reta Y é que eu chamando de coeficiente linear. Vamos chamar ele de coeficiente linear. Então, quem é esse ponto aqui, pessoal? É o ponto 4. Então, ele é o coeficiente linear, que é o valor de B. Eu coloco aqui, ó, 4.
Então, o que é que a questão queria saber? Qual é a lei de formação dessa função? O que é que eu encontrei aqui? A lei é a equação formada, né? Então, 2x mais 4. Então, você vai aqui nas opções, né? Que é questão realmente da série de que vocês estão fazendo, né? Ó, A, B, C, D, é questão mesmo do ensino médio. Aí você vê se tem, pessoal, esse valor que vocês encontraram aqui, ó, 2x mais 4. Você vê que bem aqui, ó, na alternativa C, eu tenho, ó, esse valor. Então, ele é o resultado aqui da nossa análise. Espero que vocês tenham entendido, pessoal. Vamos fazer mais uma para vocês compreenderem melhor. Aqui nós temos a questão de número 2, que fala o seguinte. Observa abaixo a representação gráfica de uma função polinomial do primeiro grau, que vai ser, pessoal, uma reta, né? E aqui quer saber qual é a representação algébrica dessa função. Você vê aqui nas alternativas, ó, todas as funções aqui dadas, pessoal, ela tem valor que positivo. Então, sei que essa minha função é crescente, tá bom? Então, aqui o que é que vamos fazer? Vamos analisar os pontos, pessoal. Preciso de 2 pontos nesse gráfico para calcular o coeficiente angular e depois só ver o valor que está sendo cortado na reta para localizar o coeficiente linear. É basicamente assim, pessoal, bem simples, né? Então, o primeiro ponto aqui, você vê que ele parte do x para o y, né? Então, eu tenho o ponto 1 e 3, tá bom? E o outro ponto, pessoal, está localizado bem aqui na origem da nossa reta, ó. Bem aqui é o ponto, todo ponto que estiver localizado na origem da reta, ele vai ser o ponto 0 e 0, tá bom? Pronto, eu vou colocar eles aqui do ladinho, ó, 1 e 3 e 0 e 0, foi o que eu localizei. E aqui vou identificar, pessoal, o primeiro ponto vai ser correspondente ao valor de x, o segundo ponto correspondendo ao valor de y, esse primeiro ponto correspondendo ao valor de x, e esse segundo ponto correspondendo ao valor de y, sendo que o primeiro valor aqui vai ser o x1, porque tem o outro x aqui, certo? Esse valor aqui, pessoal, do 3 vai ser o y1. Esse valor aqui correspondendo ao 0 vai ser o x2, porque eu já tenho um x1 aqui. E esse valor correspondendo ao outro 0 vai ser o y2, porque eu já tenho o y1 aqui. Por que isso, professor? Porque você vai precisar substituir, né, na equação, na fórmula, né, para poder encontrar o coeficiente angular. Então, bora lá. Qual é essa fórmula? y2 menos y1 dividido por x2 menos o x1. Bacana, pessoal? E aqui você já vê, ó, quem é o y2. Vai aqui, ó, identifica que é o 0 menos quem é meu y1? É o 3, ó. Então, quanto é 0 menos 3? Dá menos 3. Então, isso vai ser dividido, né, pelo meu x2, que é o meu x2. Você vê aqui que é o 0, menos o meu x1, que é o meu x1 é o 1. Então, quanto é 0 menos 1? Dá menos 1. Como ficou essa fração aqui, você vai dividir. Lembrando que divisão e multiplicação eu faço jogo de sinal. Então, o resultado aqui dessa operação vai ser positivo. 3 dividido para 1 dá 3. Então, quando eu encontro esse valor aqui, pessoal, vai ser o meu coeficiente angular. Agora, onde localizar o meu coeficiente linear? No gráfico. Então, a gente vai para o gráfico e vê onde ele está sendo cortado no eixo do y. Você vê que aqui em cima, ó, ele não corta nenhum ponto aqui, ó, no eixo do y. Mas aqui embaixo, foi que nós vimos, o x é 0, o y é 0. Então, se ele cortou nesse ponto aqui, pessoal, ele cortou aqui no 0, né, que corresponde ao valor de y. Então, aqui, você coloca a fórmula, né, ax mais o b, onde o meu a é o 3, né, e aqui conserva o meu x, porque esse coeficiente está sempre próximo do x, mais, aí aqui nós já fizemos análise, né, encontramos aqui, né, cortou aqui no 0, 0, né, no caso o meu y no 0, que é o coeficiente linear, e aqui a gente substitui, né, o valor 0. Aí você vem para cá, pessoal, e procura se tem a função, né, representada 3x mais 0. Ó. Você vê que não tem.
Então você vai somar isso aqui, ó. 3x mais 0 vai ser 3x. Logo, esse resultado se encontra aqui na alternativa C. Beleza? Vamos passar para a próxima questão. A questão 3 é o seguinte, pessoal. A tarefa dos estudantes de uma turma do terceiro ano era representar no plano cartesiano a reta de equação y igual a menos 3x mais 5. Observe abaixo o esboço feito por alguns estudantes dessa turma. Então aqui, qual desses estudantes representou graficamente esta reta? Alternativa A diz que Carla, alternativa B diz que Leila, alternativa C diz que Maria, alternativa D diz que Mauro, alternativa E diz que Saulo. Então, pessoal, vamos analisar aqui cada uma. Vamos ver bem aqui, por exemplo, onde essa reta cortou bem aqui o menos 3, nesse ponto aqui, ó. Então, pessoal, esse menos 3, onde a reta cortou aqui, ele é o quê? Ele é o coeficiente linear, porque ela foi cortada aqui no eixo do y. Mas o meu coeficiente linear aqui é 5, ok? Então, Carla, ela errou por isso, né? Porque ela tinha que ser cortado aqui, nesse coeficiente aqui, linear, o 5. Né? Então, aqui está errado por isso. Então, Carla, a gente já pode descartar. O Mauro, vamos ver aqui, pessoal, nessa função aqui crescente, né? Foi o que aconteceu. O Mauro, ele cortou bem aqui, né? Nesse ponto aqui da reta x, no ponto 3. Mas você vê que aqui na minha função é o ponto menos 3. Então, Mauro, ele errou porque ele cortou foi no positivo, né? E deveria ser cortado no ponto negativo. Ou seja, na função decrescente. Então, Mauro errou também por isso. Então, vamos aqui ver o Saulo. Saulo, ele cortou bem aqui na reta x, no ponto 2. Então, aqui, pessoal, a gente vê que esse ponto aqui correspondente ao x, aqui seria menos 3x. E onde Mauro cortou aqui no coeficiente angular foi 2. Então ele errou por isso, né? Que deveria ter cortado no menos 3x. Vamos ver a Maria. A Maria, ela cortou nesse eixo aqui, né? O ponto correspondendo ao menos 3x, né? Isso aqui é menos 3x. Tá aqui, ó, menos 3x. E o meu coeficiente angular, ela tinha que cortar no y, onde corresponde a 5. Você vê bem que onde está no y, ela também cortou no ponto correspondente ao 5. Então, tanto o coeficiente angular, bem que no menos 3, como o coeficiente linear, ela cortou perfeitamente, ó. Então, a função dela, você vê que ela vai decrescer aqui, pessoal, para baixo, né? Então, essa aqui é o comportamento da reta dela. Então, Maria, ela fez perfeitamente conforme a orientação do professor. Então, Maria foi o que fez, né, perfeitamente conforme o solicitado. Então, tá aí, ó, mostrando para vocês. Maria foi o que fez corretamente. Então, aqui, pessoal,